Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos que estão conosco esta noite. Estamos iniciando a nossa reunião de culto hoje, um pouco diferente. A gente gostaria de ter você um pouco mais perto para fazer o tipo de comunicação que era a mais comum na igreja primitiva, que é a palavra do Evangelho levada em forma de conversa coloquial, de conversa informal dentro de casa. Então, é por isso que hoje nós estamos aqui trazendo para você, bem familiar, de modo bem familiar, essa palavra do Evangelho. Vai acontecer conosco hoje, nesse dia especial, nessa noite linda de quinta-feira. Meu anjo está aqui comigo, meus filhos estão aqui comigo, e a gente está muito feliz em poder, em família, levar ao seu coração uma palavra de Deus. Nós vamos iniciar orando e em seguida nós vamos cantar uma canção e depois outra canção. Músicas que vão louvar a Deus, e ao tempo em que a gente vai louvando a Deus, a vida da gente também vai sendo abençoada. Ora, meu bem. Querido Deus, nós te adoramos nesta noite, como a tua igreja, como o teu povo, Senhor. Nos reunimos em oração para te convidar, Senhor, a estar presente nessa reunião de culto, para se fazer presente em cada lar, Senhor, que está sendo alcançado nessa noite por essas lives. Meu Deus, Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu operas em todos os lugares, Tu estás em todas as mentes, Senhor, e Tu podes todas as coisas. Então nós cremos no Teu santo nome, no Teu poder, e nós Te adoramos nessa noite por tudo, por todos os louvores que forem cantados, por toda a palavra que vai ser explanada nessa noite, Senhor, que o Senhor se faça presente e nos alcance com a Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira música que a gente vai cantar tem como título Quero Conhecer Jesus. Faz uma primeira referência ao jardim, que é o lugar do encontro de Deus com o homem, o lugar de comunhão absoluta. Não há restrições nesta relação entre o humano e o divino, o Criador e a criatura. E de repente, por conta da ganância humana, do orgulho humano, de pensar que é necessário aquilo que é fútil, de querer saber mais do que o conveniente, de ir além do necessário, o homem, por sua própria ação, por sua própria atitude, acaba perdendo o lugar no jardim. Para que essa situação fosse mudada, Deus envia o seu próprio Filho. E o homem recebe agora o privilégio, não de estar no jardim, mas de ter o jardim em si, de receber o paraíso como graça de Deus, de ser morada de Deus, de ser templo de Deus. E é essa graça que nos faz ter não a curiosidade, mas a necessidade de conhecer um pouco mais a Jesus, de estar mais perto dele. Eu quero convidar você para cantar essa canção conosco essa noite, com o seu coração e com toda a intenção mais pura de louvar ao Deus eterno e poderoso. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha
recebe. Eu quero conhecer Jesus. Você pode dizer isso? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Declare isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus. Fala sobre isso. Nós vamos adorar ao Senhor dizendo Aleluia. que o amamos, que o desejamos, que somos gratos a Ele por todas as coisas, o quanto Ele é formoso, o quanto Ele é maravilhoso para nós. E cada dia a gente tem que estar disposto a seguir a este amor, a anunciar a este amor aos outros corações, às outras pessoas. Então vamos cada dia nos derramar diante de Deus, dizer o quanto nós o amamos, o quanto Ele é formoso para nós. Amém? Diga palavras de carinho para o Senhor nesta noite, palavras de amor. Fala o quanto você o ama, o quanto você o deseja. Aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Diante de Deus, eis-me
palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Todos os dias nós queremos dizer que és formoso. Tu és santo, Senhor, tu és lindo, Senhor, dizer que és formoso. Gostaria de convidar você para pensar um pouco um texto que relata a história de uma mulher que está fora dos padrões religiosos. Ela não está inserida num contexto judaico. Ela aparece no momento em que Jesus está passando por uma cidade que está fora dos termos de Israel, uma cidade que é chamada de gentia, exatamente porque não faz parte do contexto político-social do povo hebreu, e ela não é membro da sociedade judaica. Ela vai até Jesus porque ela tem uma necessidade absurda em sua casa. Ela tem uma filha, e esta filha está possuída por espíritos. E ela não sabe o que fazer. Ela não encontra recursos para resolver a sua questão. Ela sai de sua casa, ela deixa sua filha enferma e vai em busca de Jesus. O evangelista Marcos registrou essa história e nós a temos no capítulo 7 do evangelho que João Marcos escreveu, a partir do verso de número 24, onde se diz: levantando-se Jesus, partiu dali para as terras de Tiro. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixai primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Nós temos aqui, para mim, particularmente, uma das histórias mais extraordinárias de resiliência, de constância, de consciência absoluta daquilo que se é, mas sobretudo também da condição de você alcançar aquilo que você não tem.
essa mulher, como eu disse antes, ela não tem nenhuma experiência religiosa. Principalmente, não há nela algum tipo de conhecimento que comumente um judeu tinha. Ela não conhecia nada de Torá. Ela não fazia parte da comunidade judaica e nem havia sido convertida ao judaísmo. Então, ela deveria ser, entre aspas, uma das pessoas mais vazias de conceituação, de consciência, de concepções a respeito da graça e do reino de Deus. No entanto, diferente disso, nós encontramos aqui uma mulher que tem uma das mais belas, extraordinárias, uma das mais sóbrias consciências a respeito da graça de Deus que se manifestava naquele momento em Cristo Jesus, independente do tipo de pessoa que ela era, do tipo de comunidade na qual ela estava inserida. Então nós temos aqui uma mulher que, primeiro, vai compreender que a graça de Deus é mais do que ela merece, mas está na medida do que ela precisa. Amém. Não é fácil você enfrentar, entre aspas, o que poderia ser considerado, ou lido, ou interpretado por alguém, como a indiferença de Deus. Quando Deus parece não estar se importando com a tua dor. Quando Deus aparentemente vira as costas para aquilo que para você é tão essencial, é tão necessário. Porque quando Jesus disse não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ele utiliza-se de um adágio popular que era muito comum naquela época, quando alguém trocava as prioridades, quando alguém colocava à frente aquilo que é essencial e que é necessário e que é prioritário, ou melhor, algo à frente daquilo que é essencial e prioritário, algo secundário tomava a dianteira, alguém dizia, não é lícito pegar o pão que é para alimentar os filhos e dar para os cachorros, porque a prioridade é o filho. Os cachorros podem ser alimentados posteriormente, até com a sobra. E ela tem consciência disso. E ela vai declarar uma das mais belas expressões de fé e que inclusive comove o coração de Jesus. Quando ela diz, eu sei, mas eu também tenho consciência absoluta de que o cachorrinho come debaixo da mesa aquilo que cai dos filhos, aquilo que está sendo sobejado, aquilo que está sobrando, aquilo que não é essencial para o filho. E é exatamente isso que eu quero. Eu não quero o que é do filho, eu não quero o que é essencial para quem está sobre a mesa. Eu não quero o que não é mérito meu, eu não quero aquilo do que eu não tenho direito. Eu só quero o que sobra. O que sobra para mim é mais do que suficiente, é só isso que eu quero. Então olha só que coisa extraordinária, que fé absurda que essa mulher tem. Ela tem consciência de uma coisa que Paulo só vai compreender muitos anos depois de ter conhecido a Jesus, depois de ter passado por tantas situações adversas e de se sentir profundamente incomodado com uma situação que ele vai declarar que é um espinho na carne. É uma metáfora, a gente não sabe o que é. Então ele diz que ele orou 3 vezes a Deus, pedindo a Deus que tirasse esse espinho de sua carne. É uma incomodação absurda que Paulo sentia. E aí, na 3ª vez que ele ora, a resposta que ele recebe de Deus é: a minha graça te basta. Estava dizendo para Paulo que Paulo já tinha mais do que merecia, na medida daquilo que era necessário, algo que essa mulher, sem ter nenhum tipo de contato anterior com Deus e não conhecer nenhum tipo de teologia, ela já sabia, ela já compreendia só de ouvir falar de Jesus.
Aí você percebe como Deus é extraordinário para revelar algumas coisas para pessoas que não estão dentro desse contexto religioso, né? E a gente acha que Deus só revela coisas ou só mostra sonhos para quem está dentro das nossas comunidades cristãs. E eu já vi Deus usar tantas pessoas para falar coisas extraordinárias. Quantas mensagens eu já tive o privilégio de receber como revelação de Deus, partindo da boca de pessoas que supostamente não têm nenhum contato e nenhum tipo de ligação e de conhecimento com Deus. E essa mulher tem esse conhecimento profundo, apesar de não ter a teologia, ela tem um conhecimento profundo daquilo que é essencial para a sua sobrevivência debaixo da graça de Deus. É compreender que a graça de Deus é mais do que você merece, na medida do que você precisa. Aí você percebe que nessa palavra que Jesus dá à mulher, ela consegue ter um vislumbre do que está acontecendo aqui sobre a mesa, dentro da cozinha de uma casa, de uma família em uma situação estável. Diríamos de uma classe média. Filhos à mesa, pão à vontade, e as crianças estão tão saciadas daquilo que está comendo que estão brincando, de tal maneira que pedaços de pão vai caindo debaixo da mesa. E os cãezinhos de estimação que estão dentro de casa vão se aproveitar desse momento. Enquanto os filhos estão enfastiados, né? Enquanto eles estão sobejando, os cães estão comendo, estão se alimentando daquilo que aparentemente é sobra. Aí a gente vai tirar lições também importantes para a nossa vida. Nós somos filhos e estamos à mesa. Mas às vezes a gente está tão acostumado com essa rotina de religiosidade, ou com essa rotina de estar sempre presente nos cultos nas igrejas, ou com os anos que nós temos de, entre aspas, experiência com Deus, que aquilo que parece ser um detalhe pequeno, a gente deixa passar. A nossa fome de Deus vai diminuindo, porque, de algum modo, nós estamos enfastiados, nós estamos sobejados de tanto comer o pão de Deus, e a gente vai deixando escapar aquilo que vai produzir em outros, em terceiros, esta sede absurda de ter a graça e a presença de Deus. É o que acontece com essa mulher. Ela tem uma fome tão grande de Deus, tão extraordinária de Deus, que ela não quer nem saber o tanto de alimento que está sobre a mesa, e ela nem pede para estar sobre a mesa. Ela quer apenas se alimentar daquele pouquinho que está caindo. E qual é a lição que a gente vai tirando aqui? Se for para sentir fome de Deus, se for para sentir essa necessidade absurda de Deus, é melhor estar entre aqueles que estão debaixo da mesa do que entre aqueles que estão sobre a mesa. Porque se alguém está sobre a mesa, está numa posição de saciação tão grande, numa condição assim de superioridade, de dono de Deus, de dono da verdade, de dono de tudo, que você acha que a busca por Deus não é tão interessante, porque você já o tem. Você já tomou conta de todas as coisas, já está tudo dominado para você. A sua relação com Deus já está tão completa que tudo em você sobeja. E você não tem mais sede, você não tem mais fome. Você não tem mais essa necessidade absurda e apaixonada pela graça de Deus e pela presença de Deus. Porque a rotina vai fazendo isso com a gente, a religiosidade vai fazendo isso com a gente, a institucionalização vai fazendo isso com a gente, as meritocracias vão fazendo isso com a gente, os títulos vão fazendo isso com a gente, as posições vão fazendo isso com a gente, vão nos colocando em uma condição tão absurda de soberba que a gente acha que já tem tudo que a gente merece.
e vem alguém de fora para mostrar que fé não é estar assentado sobre a mesa, profundamente alimentado de Deus, mas fé é uma fome incessante de Deus. Fé é uma busca que não tem fim. Você entende isso? É um conhecimento que não se acaba. É uma procura que não cessa. E aí eu me lembro de uma história, eu não sei nem se eu vou chorar, mas eu já contei tanto essa história, que eu acho que eu nem vou chorar hoje, contando. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, e a gente morava ali no Aparecida, e normalmente o pessoal conhece também de Novo México, eu me lembro que tinha um bar que a gente chamava na época de venda, né? Era a venda de Seu Branco. E todos os dias à tarde ele recebia pão novo da padaria, e ele pegava o pão das caixas de ovo, daquelas caixas de ovo grande, e arrumava no balcão. E aí quando ele terminava de arrumar aquele pão no balcão, eu e uma outra criança, 2 ou 3, estávamos ali esperando ele jogar a caixa no chão para a gente ir até a caixa e pegar aquelas casquinhas do pão de sal, né, os farelos de pão que sobravam. Eu disse que não ia chorar, não vou chorar não. Então, aquilo não alimentava, não matava a minha fome. Mas o prazer de estar ali e de comer aquele pão que tinha o sabor de um maná celestial, não dá para você dizer, né, o que esse pão significa para você. Era uma coisa espetacular, né? Um pão de sal com uma manteiga bem passada, assim, sei lá, um bolo, né, Charlene? Sei. Uma feijoada que chegou aqui meio-dia, não tem nada a ver com pão, né? Mas é alimento. Meu Deus do céu! Então você come com aquele prazer extraordinário, tão profundo o prazer que você come aquilo, que vai ativando no seu cérebro assim algo que prazeroso mesmo, que te deixa numa alegria que te tira desse planeta, assim, te leva para um lugar. É que naquele momento era tudo que você queria, era aquelas casquinhas. Né? Era aquela casquinha. Então, assim, a família da gente era uma família que passava muita privação. E quando a gente tinha o privilégio, o prazer de comer esse alimento, que não matava a fome, como disse, mas de algum modo produzia esse prazer, era isso que me fazia estar ali todos os dias no mesmo horário, às 3 da tarde, esperando a caixa ir para o chão para eu pegar aquela casquinha. E eu disse a Deus algumas vezes que era essa a fome que eu queria ter dele o tempo todo. Aquela coisa da canção, como é que é o nome do amiguinho lá? Eu não trouxe nada para a mesa. Alessandro Vilas Boas, né? Eu não trago nada para a mesa porque eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu trago para a mesa é uma fome e uma sede intensas de Deus, que deve ser, de fato, a nossa busca e a nossa procura por esta graça. Nós não podemos nos fartar de Deus porque nós devemos nos tornar seres insaciáveis por esta graça. A nossa dependência ela é absoluta, ela é frequente, ela é constante. Não há como preencher, né, de forma absoluta essa necessidade que a gente tem de Deus. E essa mulher tem essa compreensão. Ela vai dizer: Senhor, não é o que está sobre a mesa. Inclusive até o que cai debaixo da mesa não é mérito meu, mas eu quero apenas aquilo que está talvez sobrando para alguém, mas que para mim é essencial, que para mim é suficiente. E é por esta razão que Jesus vai dizer para aquela mulher, por causa desta palavra, você pode ir. Por causa desta palavra, a tua filha já está curada. O espírito imundo, o demônio já saiu dela. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui é que a consciência de quem a gente é não nos impede de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então, são dois polos, né?
O primeiro é aquele que acha que não tem mérito nenhum, de tal maneira que não consegue se aproximar de Deus para buscá-lo, porque ele não se vê em condição de merecimento. O segundo é aquele que acha que está numa condição ou numa posição de santidade tão grande que ele nem busca, porque ele merece ter a graça e a presença de Deus. E aqui a gente está vendo o equilíbrio, né? O caminho certo. É o de você coordenar as duas coisas, os dois polos, para chegar a um centro. Primeiro é você compreender que de fato você não merece. De fato você não tem nenhum tipo de dignidade para receber esta graça de Deus. Você se olha e você se percebe. Você se vê, como diz Jesus, muitas vezes na condição daquele publicano, que é o pecador, que é o referencial de homem impuro dentro da comunidade judaica. Mas ao mesmo tempo é o homem que, sabendo quem é, também tem consciência de quem é Deus. E sabe que quando ele se percebe, quando ele se reconhece, e quando ele vê que não há mérito nele, e o coração se arrepende, ele também sabe que não é o fato de ser o que é, que vai tirá-lo do privilégio de receber daquilo que Deus tem para lhe oferecer. E essa mulher sabe. Eu sei quem eu sou, qual é a minha posição. Eu não estou buscando mérito que eu não tenho, eu sei, eu estou pedindo apenas que o Senhor me contemple com aquilo que está sobrando, porque o que sobra para mim é mais do que eu mereço, e a medida do que eu preciso é graça de Deus. É quando você percebe que, mesmo você sendo quem você é, isso não te impede de receber a graça de Deus sobre a sua vida. Isso te faz pensar quem é você. Qual é a sua condição hoje? Qual é o nível de sua espiritualidade? Como anda a sua relação com Deus? Quais foram os erros que você cometeu? Quem é você para a sua família? Qual é a sua situação diante da sociedade? Você é um criminoso? Você é um marginal? Você está à margem social? Você foi repudiado por sua própria família? A comunidade da qual você fazia parte te excluiu? Você se sente um nada em ninguém? Não importa em que nível você esteja ou em que situação você se sinta. Isso não te impede de alcançar e de receber aquilo que Deus tem para te oferecer. Porque a graça de Deus, meu amigo, minha querida, é incompreensível à religiosidade humana. O que Deus tem para fazer na tua vida não vai ser compreendido por muita gente que está dentro das comunidades cristãs, evangélicas e qualquer outro tipo de comunidade religiosa. Mesmo você não estando lá dentro, a graça de Deus é muito mais do que qualquer quadrado em que a gente tente colocar Deus dentro. E essa mulher teve essa compreensão. Não importa onde eu esteja, quem eu sou, o que importa é que a graça de Deus, ela pode me alcançar em qualquer lugar. No Salmo 51 nós temos aqui o arrependimento de Davi, que é uma das orações mais belas. O Salmo 32 também vai repetir algumas das questões que Davi trata no Salmo 51. São canções que vão demonstrar o seu arrependimento depois de Davi ter passado 1 ano escondendo tanto o adultério dele com, como é que é o nome dela? Com Betseba, tanto a morte que ele provocou de Urias, né, o assassinato do esposo de Urias, ou de Betseba, que é Urias, e 1 ano. Só que ele compreendeu que durante esse período de tempo seus ossos estavam sendo esmagados. Ele teve doenças psicossomáticas absurdas aqui, apesar de estar ainda na flor da idade, principalmente para um homem
naquele nível físico, né, ele tinha de fato memória atlética, né, ele tinha uma memória, porte atlético, né, e ele tinha cerca de 50, 52 anos de idade, mas ele já sentia dores de uma pessoa que estava com osteoporose, devido à soma psicológica do pecado imenso que ele havia cometido, e quando ele compreendeu isso, ele se percebeu o mais miserável dos homens. Quando ele compreendeu isso, quando Natan o repreendeu diante da sua posição real e ele se colocou de boca no pó, e alguém dizia: levanta-se, rei, e Davi estava em contínua humilhação diante de Deus, como quem estivesse falando: quem está prostrado aqui não é um rei, não é o governador de uma nação, não é o detentor de um trono ou de um cetro real. Quem está prostrado aqui é um homem miserável que necessita da graça de Deus. Quando ele tem essa compreensão, ele vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. Ele vai dizer: cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito reto. A palavra que ele usa, cria, é a mesma palavra que é utilizada no início de Gênesis. Deus criou. A palavra hebraica ali é a palavra que significa que criou do nada. Criou do inexistente. Ou seja, a criação de Deus não é uma obra de evolução. Não veio de outros mecanismos pré-existentes. A criação de Deus é uma criação do nada. Deus cria do nada algo a existir. E Davi estava dizendo: cria do nada um coração para mim, um coração novo. Um coração que não esteja mais embebedado com o poder de um guerreiro ou com a posição de um rei. Cria em mim um coração novo e me ajuda a ser aquele garoto que, quando ainda tão novo, olhava as ovelhas do meu pai e que tinha o prazer de, mesmo estando em uma situação de tamanha simplicidade, tocar a sua harpa e dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele estava dizendo: me leva, Senhor, e renova em mim aquele espírito, aleluia, daquele menino que inocentemente foi levado até o centro da sua casa para ser consagrado, ungido rei diante de todos os seus irmãos, sem pretender nada, sem buscar nada, sem estar atrás de qualquer tipo de posicionamento social, apenas simples, apenas querendo viver, apenas querendo adorar a Deus com a sua harpa, apenas querendo cuidar do seu trabalho, das suas ovelhas e viver a sua vida cantando poesias, escrevendo salmos que pudessem adorar a Deus. Davi estava dizendo: eu queria voltar a ser quem eu era. Aquele garoto inocente que sabe como Deus é grande em graça e em misericórdia. Glória a Deus. Então, quando Davi reconhece o seu erro, o tamanho do acometimento que ele provocou, não só na sua vida, mas na vida de tantas pessoas que pegaram carona nesse desastre existencial e espiritual de Davi, quando ele reconhece isso e percebe a sua miséria, mesmo assim, sabendo quem ele era e em que situação ele estava, ele sabia que podia contar com a graça e com a misericórdia renovadora de Deus. Essa noite, meu querido, talvez seja exatamente a sua situação. Porque quem de nós nunca passou por uma situação em que você pensa que não há mais alegria de salvação? Quem nunca passou por uma situação em que parece que o Espírito de Deus havia se afastado? Quem é que nunca passou por uma situação em que o sentimento é de adoecimento absurdo, de fraqueza?
O estado psicológico está muito mais velho do que a condição do próprio corpo. Quem nunca passou por uma situação como essa? O próprio Davi passou, e aqui ele nos deixa a lição de que a graça de Deus é tão extraordinária que, mesmo sendo nós quem somos, ele ainda nos faz ser participantes da glória que ele tem a se manifestar. E eu quero encerrar a nossa reflexão essa noite dizendo uma última coisa. A graça de Deus nos dá lugar à mesa. Aleluia. Você entende o que é isso? A mulher estava dizendo: Senhor, eu não quero o pão de quem está à mesa. Eu quero apenas o resto que sobra de quem está sentado lá. Então, o que essa mulher estava dizendo era uma resposta ao que Jesus havia lhe afirmado. Porque Jesus disse: olha, deixa primeiro alimentar os filhos. Ou seja, eu não posso te atender. Eu não posso operar o milagre que você deseja. Eu não posso, nesse momento, nesse instante do meu ministério, fazer com que a tua busca se cesse. Eu não posso permitir que você alcance o seu objetivo porque está fora de tempo. Não é a minha prioridade. E quando ela se reconhece, quando ela percebe, quando ela dá essa resposta extraordinária a Jesus, Jesus olha para ela e diz: então, por causa desta palavra, vai. Quando ele diz por causa desta palavra, ele está pegando esta mulher que se coloca na condição de cachorrinho e está colocando-a sentada à mesa como uma filha. Você entende isso? Então a graça de Deus é essa graça que nos tira das piores posições da vida e nos coloca sentado à mesa para comer o pão da satisfação, para comer o pão da graça de Deus, para comer o pão da misericórdia de Deus. A graça de Deus é essa graça que nos coloca em situações inimagináveis. Aleluia. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: muitos virão do Oriente e do Ocidente, fora dos termos de Israel, e se assentarão comigo e com meu Pai, junto com Abraão, Isaque e Jacó, à mesa. Você entende isso, querido? É a graça de Deus que nos coloca à mesa, que nos coloca diante do banquete, que nos faz cantar o Salmo 23 de Davi como se nós fôssemos autores ou coautores com Davi daqueles salmos. Você entende? Me coloca à mesa, me faz assentar, me alimentar diante do banquete, na presença dos meus inimigos. Os adversários de Davi contemplando-o comer à mesa em segurança diante de Deus e diante da graça de Deus. Era mais ou menos o que Davi estava cantando. Quando a gente traz isso para o Novo Testamento e a gente não pensa naquela vingança comum e natural do Antigo Testamento, né? Que pode ser traduzido nos tempos de hoje como sabor de mel. Sabor de mel é mais ou menos essa vingança comum e natural nos Salmos, que devem ser relidos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, porque naquele tempo era normal, era comum que alguém se gloriasse na derrota do suposto adversário. O Evangelho é diferente. A glória que a gente tem, diz Paulo, é na cruz. E a glória que a gente tem na cruz é de perdoar os nossos adversários e de fazer o bem àqueles que nos fizeram qualquer tipo de mal. É isso que Jesus nos ensina e é essa a leitura que nós devemos ter de todos os salmos da Bíblia. Então, estar à mesa é estar participando desta graça e dessa misericórdia extraordinária de Deus. Eu espero muito que você tenha sido abençoado com esse momento, com essa palavra de Deus. Eu espero que essa graça de fato alcance o seu coração de maneira poderosa, de maneira extraordinária, porque o Deus a quem a gente serve é esse Deus que nos faz ter experiências tão extraordinárias e surpreendentes, Aleluia. Como a experiência dessa mulher. Para que isso acontecesse, há um detalhe importante.
Marcos diz que Jesus estava pretendendo descansar. Quem vai dizer melhor isso é Mateus. Que Jesus foi para essa região porque ele precisava descansar. Só que aquela mulher tinha uma necessidade maior do que o descanso de Jesus. E ela o incomodou. Você sabe o que isso significa? Incomodar a Deus é ter confiança. É insistir na sua busca. E a insistência é exatamente essa confiança de que um dia, em algum momento, as coisas vão mudar. Porque o Deus Todo-Poderoso é esse que opera, pensando no bem daqueles que o buscam, com essa insistência e com a intenção de incomodá-lo. Deus gosta de ser incomodado. Vamos incomodá-lo com mais uma oração agora. Gostaria que, se você puder, feche os seus olhos para que esse momento seja mais interiorizado. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Nós adoramos ao Teu nome por Tua misericórdia, por Tua graça. E pedimos ao Senhor que venha em nosso favor. Que vá em favor de cada pessoa que está nos assistindo essa noite, ou nesse momento, por meio do YouTube. Que o Senhor possa contemplar a necessidade dessa pessoa e glorificar o Teu nome em sua vida. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode alcançar os miseráveis. O Senhor é aquele que coloca o seu coração na condição degradante do ser humano para poder tirá-lo dessa situação e colocá-lo assentado à mesa. E é isso que nós estamos pedindo, que o Senhor cumpra esta palavra e glorifique o Teu nome. É a nossa oração. Gostaria de dizer o quê, bebê? Eu estou muito feliz com essa palavra. Me alcançou profundamente a certeza do que essa mulher queria, né? Vamos nos aproximar do Senhor, tendo a certeza de que todos os nossos desejos estejam diante dEle e crendo, né, na resposta dEle para nós. Amém. A gente encerra assim a nossa live essa noite, essa nossa reunião de culto, lembrando que os cultos dos Filhos da Graça, eles continuam acontecendo domingo pela manhã. A gente chama de página no Instagram de Wagner, né? O pastor Wagner, que é a Escola Bíblica Dominical às 10 da manhã, à noite na página dos Filhos da Graça no Instagram e também na minha página pessoal e no meu Facebook. A gente vai também continuar com os irmãos nos cultos. Domingo tem sido realizado às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Amanhã à noite, às 20 horas, programa Paz no Lar. Aqui também. Oração. A oração às 19 horas, o pastor Edinho dirige a oração na página dele do Instagram. Começa no Facebook também, né? Depois o Facebook sai um pouco porque o pastor Edinho tem algumas participações no Instagram. E amanhã nós vamos ter 2 participações muito especiais, no caso 4, né? Porque a primeira é de um irmão, o irmão Antônio, de São Paulo. Ele foi acometido do Covid-19 e foi curado, e ele vai testemunhar amanhã. E depois nós temos uma dupla de 2 pessoas cantando, louvando a Deus. Então você não pode ficar de fora amanhã às 19 horas na página no Instagram do pastor Edinho Braga, tá certo? E às 20 horas o programa Paz no Lar com a gente aqui, tá bom? E toda quarta, 3 horas, as mulheres compartilhando graça também está fazendo uma live. E toda quarta tem um convidado especial também. E tem sido uma bênção. A quarta passada foi uma bênção. E essa próxima também não será diferente. Então aguardo vocês. É a live mais charmosa dos Filhos da Graça, né? A live das mulheres compartilhando graça. Então você é convidado especial para participar também, tá? O grande amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo
seja com todos nós, que todos possamos dizer Amém. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.